Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós iremos terminar, né, o capítulo 13, que a gente estava falando na semana passada. Ainda, só me faz um joinha aí para ter certeza que vocês estão me ouvindo, por favor. Ou me dá... Ah, beleza. Só estava conferindo, porque o tempo parou. Então, a gente ainda estava falando... Obrigada. Na semana passada, a gente estava discutindo sobre um mundo possível, né? Até onde é possível... mudar e conscientizar as pessoas de acordo com a necessidade não apenas do ser humano, mas também da natureza. Lembrando que a natureza, com certeza, fazem parte, né, do nosso ser. Sem a natureza fica difícil de viver, porque a água que a gente bebe é da natureza, o ar que a gente respira está no meio natural. Então, quase tudo que a gente tem em volta também faz parte da natureza. Pelo menos veio de matéria-prima. Lembra que a gente está falando isso exatamente em geografia? Da questão da matéria-prima, ou dos alimentos, ou dos minerais, ou dos gases, né, naturais ali, dos componentes fósseis. Então, pelo menos a matéria-prima veio de algum lugar do meio da natureza. Tá? E tudo isso vai depender, então, como que a gente vai seguir ali o caminho em direção às próximas gerações, tá? E aí a gente estava discutindo, na semana passada a gente parou na página 78, que é que eu quero que vocês abram. Gente, eu falei para vocês na aula de geografia que ontem era a última aula, mas em filosofia a gente ainda vai ler um pouco mais, tá? Mas só filosofia, tá bom? O resto, os slides já estão meio que, o mapa mental já está meio que pronto. Vai, página 78. Eu acho que eu não vou conseguir compartilhar aqui com vocês, porque por algum motivo travou. Eu não sei por que travou o meu negócio, mas Bianca, você quer ler? Ou se alguém quiser ler, coloca aí no chat. Página 78. Nesse segundo parágrafo. Segundo parágrafo, de forma geral. A gente até leu ele, mas foi na hora que acabou a aula e aí eu não consegui explicar, né? Então, a gente retorna um pouquinho. É o segundo parágrafo da problematização? Não, página 78. A gente estava lendo a parte de cima, né? Aí no segundo parágrafo tá, de forma geral. Tá bom. De forma geral, podemos perceber hoje a existência de dois projetos compostos para enfrentar a atual crise econômica. Um projeto que não dos interesses do capitalismo. Proponentes são as grandes corporações econômico-financeiras e o sistema financeiro. Esse projeto tem como pressuposto a busca de uma nova frente de crescimento econômico e de desenvolvimento, mantendo e ampliando a forma de produção capitalista e da exclusão crescente. Assim, organiza o nosso modo de ver, pensar e sentir, que nos leva ao consumismo internalizado como valor, pregado pela propaganda sistemática que invade nossos lares, nossas cabeças. Bianca, tá cortando muito, não dá para entender. Então deixa, então. Tá bom. É que saiu, tipo, tem uma hora que vai, de repente começa, trava tudo, aí cabeças, aí outra palavra aleatória no meio, entendeu? Cauê, você quer tentar? Qual que é a página mesmo, professora? Eu não consigo ouvir. Página 78, segundo parágrafo. De forma geral, porque a maioria das palavras não deram para fazer sentido. Aí eu... Ok. De forma geral, podemos perceber hoje a existência de dois projetos contrapostos para enfrentar a atual crise econômica. Um projeto que nasce dentro dos interesses do capitalismo, cujos proponentes são as grandes corporações econômico-financeiras e o sistema financeiro. Esse projeto tem como pressuposto a busca de uma nova frente de crescimento econômico e desenvolvimento, mantendo e ampliando a forma de produção capitalista, apesar da destruição ambiental, da desigualdade social e da exclusão crescente. Assim, organiza nosso modo de ver, pensar e sentir,
que nos leva ao consumismo internalizado como valor, pregado pela propaganda sistemática que invade nossos lares, nossas ruas, nossas cabeças. O senso comum é consumista, nossos valores atrelados a sinais de consumo. Nosso dia a dia é cheio de sinais do ter e consumir, algo que acaba legitimando o sistema, que, sem refletirmos o consumo, sem refletirmos nossos lares, nossas ruas, nossas... Não, pera, eu perdi. Sem refletirmos a respeito do sentido disso tudo e das desgraças que carrega. A desigualdade social e da exclusão, assim como a destruição ambiental, não até pode ser vista e sentidas, mas é como se não fosse com a gente, como com o nosso modo de viver. Obrigada. Pessoal, olha que interessante, né? Tudo que eles falaram até aqui. Quantas vezes a gente é, de uma certa forma, manipulado pela sociedade para consumir cada vez mais? Coloca aí no chat para vocês quem é, sei lá, o melhor youtuber que vocês assistem vídeo deles. Pode ser qualquer categoria, tá? Que vocês assistem mais. E aí agora eu quero que vocês pensem quantos comerciais existem em um vídeo de canal do YouTube. Nossa, eu tenho vídeo que, às vezes, o vídeo, assim, de uns 10, 15 minutos, que chega a ter 4, 5... Um episódio do MasterChef, por exemplo, que eu gosto bastante de assistir, né? Tem episódio que tem, assim, a cada 5 minutos do episódio, de 20 minutos, tem 3 comerciais. E aí é exatamente isso daqui que o Cauê acabou de ler, né? Você sabia? Um canal em inglês que eu não vou saber ler. The Mindy's Your Force, sei lá, eu sou ruim do inglês, gente. Basicamente, né, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? É para a gente refletir sobre essa necessidade que a gente já tem essa necessidade. Vivemos em um mundo capitalista de que o consumo é uma coisa muito importante e cada vez mais a gente valoriza mais e mais isso, foca mais e mais nisso, impedindo de uma certa forma que você faça de um jeito diferente, porque toda vez que você vai um pouco diferente daquilo, tenta consumir um pouco menos, você é visto como estranho, tá? Por não estar fazendo o que todo mundo faz. Ah, se eu vejo um shampoo novo, ou se eu vejo um calçado novo, se eu vejo um jogo de videogame novo, né? Eu quero comprar, baixar até itens, etc. E consumir cada vez mais, né? Só aumentando mais e mais aqui esse sistema, né? Em que gera muito lixo para o mundo. É disso que a gente está falando, tá? Não, a filosofia ela vai questionar um pouco do sistema capitalista, é lógico, porque ela questiona todos os meios em que a gente está inserido, independente de qual seja, tá? Mas aí, no caso, a gente está questionando não só o sistema capitalista, mas o sistema de consumo, que é esse consumo exagerado em que, independente da necessidade ou não, a gente acaba comprando e consumindo mais e mais. Você realmente precisa disso? Esses dias eu até tava... A gente já falou sobre o mundo minimalista, né? Pessoas que vivem com o mínimo possível. E aí eu fui tentar ver os youtubers que falam sobre minimalismo, né? Só que aí tinha uma menina que ela falava, gente, era uma coisa muito engraçada. Porque era assim, ela falou 10 coisas que eu tenho, só uma, sabe? Pra mostrar que ela era minimalista. Era tipo assim, um carro, uma casa, um anel. Aí, tipo assim... No início ela falou, é brincadeira, né? Lógico que eu tenho uma casa e um carro, mas tem gente que nem isso. Pessoas que realmente vivem no minimalismo, eles diminuíram, né? Transformam o carro numa casa e roupas o mínimo, tudo o mínimo possível, né? Cauê, você quer ler mais um pouco? Sara, você quer ler alguma coisa assim? Continua, Cauê. Por outro lado, e diferentemente, outro projeto move diversos movimentos sociais, desafia a pensar e a preparar outro mundo possível. Percebe-se hoje que muitas pessoas estão tomando para si a responsabilidade de construção do futuro. Recentemente, um projeto denominado de Bem Viver ocupou espaços públicos de referência nacional e a mídia internacional. Conhecido como Movimento dos Indignados, apareceu em diversas capitais do mundo, envolvendo pessoas comuns contra o capitalismo e exigindo mudanças. Suas propostas são alternativas e opostas aos ideais capitalistas de ter mais bens e consumir mais, como promessa de felicidade. O núcleo da proposta do bem viver é reconhecer-se como parte de uma grande humanidade de sujeitos humanos relacionados entre si e com tudo mais, em um mundo interdependente.
A condição do bem viver é saber relacionar-se, e sentir-se bem, parte de tudo e de todos. É usufruir a vida que decorre das relações de troca e de dependência com o entorno. Então, é essa ideia de que, gente, não é só pensar a natureza como algo longe da gente. Lembra quando a gente estudou Heidegger? Eu sei que ele não fala sobre a natureza especificamente, mas quando a gente estudou Heidegger lá no 6º ano, a gente comentou sobre a necessidade de que nós somos o planeta Terra, porque fazemos parte dele. Para que ele seja um todo, nós estamos inseridos. Então, se a gente vê a natureza desse mesmo modo, em que nós fazemos parte da natureza, somos dependentes dela, a gente vai repensar o meio como a gente vive com ela, né? Como a gente convive. Ou a gente muda, não tem mais, né, chance para as próximas gerações. Se alguém quiser ler, fala aí no chat, tá? Ainda nessa página, leia agora um trecho que expressa o pensamento do filósofo francês Michael Serres. A gente já estudou sobre ele no 7º ano, se eu não me engano, tá? E ele até está citando aqui o mesmo fato sobre o contrato natural, que é um livro que ele fala. A gente já citou sobre o contrato social, né? Que é a ideia de que todo mundo acredita, por exemplo, a gente determinou que existiria um líder, por exemplo, o presidente, que manda e direciona as leis para o nosso país. Mas se uma hora todo mundo falar que não quer isso, então acabou o contrato ali. Então, a gente só segue determinadas leis porque existe um contrato, mesmo que invisível, a gente não fica falando sobre isso toda hora, mas existe um acordo que a gente está aceitando esse meio. Se a gente não quiser mais, a gente muda, né? Porque somos a maioria, tá? E aí ele vai falar sobre mais do que o contrato natural social que beneficia o homem, sobre o contrato que beneficia a natureza, tá? A crise ambiental contemporânea, maior sintoma do uso desmedido da tecnologia, tem provocado o debate sobre a necessidade de adoção de princípios éticos que possam medir os atos humanos em relação ao meio circundante. Na obra O Contrato Natural, que é isso que a gente estava falando, publicada pela primeira vez em 1990, o filósofo francês Michael Serres define os direitos relativos à natureza a partir da premissa de que ela é algo vivo, um sujeito que interage, sujeito de direito. Ou seja, se a natureza é algo viva, que ela interage com o meio, por que ela não tem direito? A gente só tem os deveres de ir lá extrair os itens dela, né? E aí ele vai falar sobre isso no livro dele. Serres defende a ideia de que é chegada a hora da revisão do tradicional contrato social através da incorporação de que ele chamou o mundo o contrato natural. O filósofo preconiza a revisão conceitual do direito natural de John Locke, pelo qual apenas o homem é sujeito do direito, ou seja, só o homem tem direito às coisas, porque nós é que fazemos as leis, tá? Portanto, partindo da constatação de que a natureza foi maltratada e esquecida no processo da construção do mundo pela civilização tecnológica e que, por conta disso, ela tem reagido contra o próprio ser humano. Serres vê a necessidade urgente do estabelecimento de um acordo para a previsão da terra, ou seja, preservação da terra. Ou seja, uma trégua que garantia a própria sobrevivência da humanidade. Ao denunciar esse nível de violência explícito contra a natureza, Serres propõe como solução que ela passe a ser vista como um sujeito possuidor de direitos intrínsecos. Ou seja, que a natureza tenha, né, direitos, os direitos individuais garantidos desde a sua base, né? Já deixa você ler, João. Só vou terminar aqui as 3 linhas, né? O contrato natural seria um pacto a ser estabelecido entre o ser humano e aquele outro elemento que ele sempre tentou dominar racionalmente, ou seja, a própria natureza. É também uma ética que projeta em relação às gerações futuras e apregoa um retorno à natureza, que, para Serres, significa apresentar ao antigo contrato social um contrato natural, de simbiose e reciprocidade com a natureza. Ou seja, essa ideia, né, do simbiose é você se unir, né, fazer um contrato que beneficie igualmente os dois, sem a qual a vida corre sérios perigos de extinção, né? Então, sem a natureza não tem vida. João Antônio, né? Você pode ler, por favor, a página 79
tá? Professora, a partir de qual parte? O texto que já está aqui mesmo? Isso. Uhum. Deixa eu só ler essa parte de cima, né? Um dos maiores problemas ecológicos da atualidade está relacionado ao lixo produzido diariamente. Na verdade, é disso que a gente está falando, né, até agora. Leia o texto a seguir e reflita. Pode falar. Dá para escutar de boa? Uhum. Em 2013, foram quase 200 mil toneladas diárias. Quase metade ainda vai para os lixões. Um relatório sobre o panorama do lixo do país, que será lançado oficialmente hoje pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, mostra que o Brasil teve, de 2012 para 2013, o maior crescimento na geração de resíduos por dia da última década. No ano passado, foram geradas 208 toneladas... É 209 mil, no caso? Uhum. Ou 209 mil... Não faz sentido, tá? Toneladas de lixo por dia, o que representa 4,1% a mais em relação a 2012, quando a cifra estava em 201,58 toneladas diárias ao mesmo tempo. Essa escalada do descarte, fruto do aumento da renda e do consumo, não foi acompanhada de avanços significativos em questão ambiental e de qualidade. Destaca o documento. Quase metade do que os brasileiros jogam fora, 41,7%, ainda vai para os lixões, sem controle adequado e com altos índices de poluição. Nossa, professora, faz tanto tempo que eu não leio um texto que, olha. Mas é tão bom ouvir vocês. Continua. Na avaliação do presidente da ABRELP, Carlos Silva Filho, o maior gargalo para o país cumprir a Política Nacional de Resíduos está no Nordeste, região que ainda conta com 837 lixões a céu aberto, contra 453 aterros sanitários licenciados. O país tem cobertura de coleta média de 90,4%. Tá. Na região nordestina, o índice é de 78,2%. Dos 5.570 municípios brasileiros, 1.569 ainda fazem uso de lixão. E desses, mais da metade está no Nordeste. O aumento na geração de resíduos de 2012 para 2013 não encontrou um sistema de tratamento adequado, mas 3.000 municípios não têm condições de fazer aterros sanitários, destaca Silva Filho. Para a ABRELP, o maior índice anual de geração de resíduos nos últimos 10 anos é um alerta. O país está consumindo mais e descartando uma quantidade nunca antes vista. Não temos visto ainda um avanço significativo na coleta, afirma o presidente da entidade. No Rio, a geração de lixo foi menor que o crescimento populacional. A população fluminense cresceu 0,84% de 2012 para 2013, ao passo que a geração de resíduos no mesmo período avançou em ritmo mais lento, 0,42%. Obrigada. Gente, na verdade, a gente já deu uma estudada sobre isso no ano passado. Acho que até na parte sudeste, talvez, quando a gente estudou sobre para onde que vai o lixo, né? Qual é a quantidade de esgotos que são tratados, o lixo mesmo, para onde vai, sendo o Sudeste a principal região que mais destina a melhor forma possível o lixo. E ainda assim não era nem 60%, sabe? Para a gente tomar muito cuidado com isso, porque, gente, toda vez que eu falo de lixo, eu acho que a pessoa que não conhece ainda a realidade pede para sua família assim, você não cuida, fala assim, deixa eu cuidar do lixo essa semana, eu levo o lixo lá fora, eu cato lixo. Gente, a gente produz muito lixo, porque todo Danone que você toma é produção de lixo, todo salgadinho que você comer está produzindo lixo, o constante produção de alguma coisa que você troca, Babalu, sei lá, você está comprando Babalu, e aí cada saquinho daquele é produção de lixo. E é muita quantidade. E se não tem um destino adequado, esse lixo vai sendo acumulado, vai jogando para o meio da natureza, né? E só vai desgastando e desgastando mais e mais, né? A uma hora o planeta não vai existir, só tem gente, pensa, aproximadamente 7 bilhões de pessoas consumindo desse jeito. Só que uma coisa que eu tenho visto bastante nos canais até de geografia, o pessoal fala, né? A gente fala muito
do impacto que o ser humano tem na natureza, mas quem de fato quer mudar alguma coisa na sua realidade para poder diminuir, né, o consumo de lixo. É difícil, não estou falando que é fácil, mas a gente precisa começar a diminuir esse consumo, né? Agora, eu e meu irmão, que é uma coisa boba, né? A gente sempre fala, olha, agora sabonete, que é uma coisa que você tem que comprar constantemente. Só compra o sabonete que vem pelo menos numa caixinha que é de papelão ou de papel. Já estou evitando qualquer tipo de coisa que venha em plástico, né? Para diminuir o consumo de plástico, porque o papelão é muito mais fácil, né? Derrete, é fácil de processo de reciclagem. Agora, plástico quase não vai para reciclagem, a maioria vão para esses lixões que não a céu aberto, os animais comem, matam os animais, gente, é uma sequência de coisas que dão erradas, né, no ecossistema, certo? Se vocês forem na página 80, tá ali, né, os sentidos dos 3 R's, né? O mundo, podem grifar isso, é bem importante. O mundo vive uma grande crise ecológica, né, que põe em risco a própria existência humana. Medidas simples que contribuem para o desenvolvimento sustentável do planeta configuram-se na prática dos 3 R's. Dentre eles, pode ir colocando assim, aí, estou esperando. Reduzir, né, sempre que possível, deve-se diminuir a produção de resíduos, pois quanto menos se produzir, menos são os problemas condicionados à coleta, transporte e dar destino final a esses resíduos. Por exemplo, se a gente consome menos, as empresas vão ter que diminuir a produção e, assim, diminuir a poluição do ar, da água, né? Porque, gente, essas indústrias poluem muito ar, água e solo, tudo. Reutilizar, né? Pode-se reutilizar muitos materiais em vez de simplesmente descartá-los, né? Como potes de sorvete. Meus potes de sorvete é tudo ou brinquedo pro meu cachorro, ou então os potes de água da galinha do cachorro. E eu fiz até com o 6º ano, a gente fez um dia de reciclagem. Então, o que a gente fez? Eu peguei os galões de Comfort, né? Ou ai, como é que chama? Amaciante. Que ele era grandão, furei a tampa e fiz regador para minhas plantas. Tô tentando reutilizar aqui na prática. É difícil, não é fácil. Exige tempo, gosto, mas assim, você vai começando a repensar o uso do lixo, né? O danoninho que você come, planta um negocinho ali dentro, vai deixar tudo bonitinho, ainda tem planta na sua casa. E o reciclar, né? Transforma os resíduos em outros produtos para ajudar a reduzir o lixo. O resíduo é tratado como matéria-prima, evitando, assim, novas extrações, né? Então, dá para fazer brinquedos. Se você procurar, gente, dá para fazer quase que tudo. Eu já vi cama, já vi até casa de gente feita com garrafa PET. Procura na internet, tem muita coisa. Eu reutilizo bem também. Vou te mandar uma foto depois, beleza. Professor, eu vi um negócio engraçado sobre plástico. É assim. Dizem que o plástico se decompõe em 400 anos. E dizem que esse plástico foi criado em 1890. Ou seja, o primeiro plástico ainda está aí. Mas como que eles descobriram que o plástico se decompõe em 400 anos? Então, eles têm alguns testes, né? Que dá para fazer em laboratório. Também tem a data, né? Da validade. Então, dá para ter uma ideia ali de quando que ele foi produzido. E assim, depende do plástico, mas sim. Pneu dura ainda mais. Pensa, esse plástico que foi construído, dado há 400 anos. Não foi minha mãe, não foi meu avô, não foi meu bisavô, talvez meu tataravô. Esse sim viu esse plástico sendo produzido. Tipo o plástico da pasta de dente que o cara comprou naquela época. Ainda tá aí. Gente, projetando a vida. Agora a gente vai falar sobre um novo conceito. Não, vamos sair um pouquinho dessa parte da natureza que eu quero que vocês coloquem em prática, tá? Mas a gente vai entrar no capítulo 14, que fala sobre o projeto de vida, tá? Alguém mais quer falar alguma coisa ou tem alguma pergunta para falar sobre o capítulo anterior? Coloca aí no chat. Realmente, é muito sinistro. E pensa, o lixo a pasta de dente ou a embalagem de sabonete ou do seu shampoo que você está utilizando agora, seu tataraneto provavelmente vai ver no mundo que tenha vários dele. Você já foi faz tempo e o item lá. Triste, né? Por isso é que a gente precisa repensar e mudar a forma como a gente se relaciona com o meio da natureza.
Imagina o quanto o mundo vai ser poluído, com certeza. Por isso é que eu estou tentando, né, melhorar aqui o mundo pelos nossos futuros, né, nossos filhos, netos e etc. E pode começar desde novo. Ninguém precisa crescer para poder mudar, né? Gente, página 86. Não, desculpa. 80 e... Coloquem o nome no chat, por favor. 84. Tinha falado errado, desculpa. Pessoal, aqui nesse próximo capítulo, a gente vai falar sobre projetando a vida. Qual vida você pretende construir? O pessoal tá falando aí, aqui no centro, né? Tava bem poluído, dava para ver. Não dá mesmo. Eu já falei para vocês, lá em São Paulo, por exemplo, Avenida Paulista, existe um teste para a gente ver a poluição, né? A pessoa sempre gosta de fazer esse teste. Basicamente, a pessoa fala assim: vai com uma camisa branca numa ponta da Avenida Paulista e tira uma foto dela. E aí você anda a Avenida Paulista inteira. É uma única rua, né? Uma das poucas ruas que você consegue andar assim de uma ponta a outra. Quando você chega no final da Avenida Paulista, olha a camisa branca, você ainda tá branca. Gente, você chega a ver assim a poluição, sabe? É muito comum. Aqui, a poluição acho que é principal, eu acredito que seja de queimada. A gente vê muito isso, visivelmente, assim, na cor que a gente vê o céu, na cor que a gente vê até o sol, né, à noite, assim, no entardecer, tá? Muito por causa da poluição das queimadas, mas isso é um fator. Existem outros fatores que geram, né, poluição do ar, da água, do solo. Mas, como eu disse, vamos entrar lá no capítulo 14, tá? Esses dias queimaram a mata aqui perto de casa. Não, aqui atrás um dia botaram fogo. Gente, era um fogo tão alto que eu falei, vai pegar fogo todo mundo da minha casa. Eu já tava aqui vendo como que eu ia tirar minha galinha, meu cachorro e meus gatos da casa. Porque ia dar um trabalhão, mas eu já tava assim no desespero. Gente, capítulo 14, né? Projetando a vida. Eu quero que vocês coloquem aí no caderno de vocês o que vocês esperam. Pode até colocar no chat se vocês quiserem, eu não preciso compartilhar, eu quero ler. Mas o que vocês esperam que vai acontecer na vida no futuro de vocês? O que vocês querem ser quando forem mais velhos? Não vou abrir o áudio, não, porque não vai dar. Esses dias queimaram mais um negócio que começaram às 3 e terminou lá para 18. Pois é. Que horror. E aí, nesse capítulo. Então, Felipe, no primeiro momento a gente terminou o capítulo 13, que falava sobre reutilizar, né? Como que a gente pode repensar o mundo para as próximas gerações. E a gente estava discutindo até agora, na verdade, o quesito de que o João até comentou no chat que um produto, um plástico que foi produzido há 400 anos ainda está aqui, né? Aí a gente começou a pensar sobre as próximas gerações, o que a gente está produzindo hoje, até onde que isso vai, né? Mas o que a gente vai falar agora é sobre o projeto de vida, que é o capítulo 14. É muito bom ver vocês todos, viu, gente? Fico muito feliz. Vocês querem que eu fale sem falar quem é? Vocês querem saber o que um outro está fazendo? Mesmo que eu não fale quem foi que falou exatamente, faz um joinha aí. Se todo mundo quiser, eu falo o que estão sugerindo que querem fazer, né, para o futuro. E aí existem 3 ideias aqui em cima, bem interessantes, tá? O pessoal de baixo aqui eu não vi se fez joinha. Faz joinha de novo aí, quem quer. O chat não tá privado? Desculpa, gente. Eu achei que tava. Agora tá. Desculpa. Eu achei que tava. É que eu tive que trocar meu computador pifou ontem. Então, quer ser veterinária? Já que vocês já viram, né? Quero estudar muito. Uma coisa que não vou falar. Ser professor. Oh, não é isso. Viajar o mundo. Eu também quero viajar o mundo.
escrever um livro, plantar várias árvores, dar palestras. Quero ser programador. Ah, por isso é que apareceu. Entendi. Confundi. Tem muitos bichinhos. Eu também. Eu tenho já vários. Agora eu tenho mais gatos. Uma gata apareceu aqui com um monte de filhotes. Gente, quem não colocou o nome no chat, coloca. Olha, aqui no início, né? Ele tem 3 ideias bem importantes, tá? Para vocês repensarem sobre esses fatos aqui. E aí a gente vai falar sobre o que você sonha para sua vida. Vocês podem escrever aí como resposta. Eu acho importante para você repensar isso. Você tem algum projeto pessoal já de vida, né? Que você vai querer chegar ali? Qual a diferença entre um sonho e um projeto? Qual é a diferença entre um e outro? Essa é a grande dúvida. Ô, Isa, eu vou querer que você leia o primeiro parágrafo da página 84, mas você tem que estar com o livro aí, porque travou aqui, ó. Não estou conseguindo abrir, tá? Então, se você tiver com o livro, você fala assim, e aí eu abro para você. Não dá para ficar comentando no meio, que tem 8 minutos só e eu queria... Me sinto bem sabendo que eu me considero bom no hobby que eu exploro. Ah, com certeza, você é bom mesmo. Eu já vi. A existência do ser humano. Gente, se alguém quiser ler, coloca eu aí no chat. A existência do ser humano é marcada pela necessidade de afirmação e de autoconhecimento. É uma coisa que está intrínseca na gente, né? Algo que tem ali relação com tudo que a gente é. Você já pegou seu livro? Então, não. A existência... Tá. E somente se realiza por meio dos projetos e das trajetórias definidos como ideais. Existir é ser. E nessa medida, a condição de existência está diretamente relacionada com aquilo que se faz e com o que se quer, também com as ações realizadas para tornar possível aquilo que se define como projeto. Olha que conceito, né, interessante da gente pensar. Existir, ele está colocando como algo que é o ser, né? A nossa existência é isso aqui que a gente vive. E nessa medida, a condição de existência está diretamente relacionada, né, com aquilo que se faz e com o que se quer ser. Basicamente, aí a gente entra de novo naquela ideia, né? O que eu sou? Eu sou professora? Né? É o que eu faço. Mas é só isso que eu faço? Fora que a gente vai falar sobre outra questão aqui. Existe um ditado que fala que a vida acontece enquanto a gente faz planos, né? Enquanto a gente está lutando por algo, digamos assim, que vocês querem a formatura de vocês, né? Ou então fazer 18 anos. Você quer uma baita festa de 18 anos ou de 15, eu não sei quem vai fazer aí festa de 15 anos, ainda mais na pandemia, mas digamos que a festa de 15 anos é o seu objetivo. E aí você, dos últimos 2 anos, você vai lutar, assim, o máximo para poder ter uma festa de arromba na sua festa de 15 anos. O que acontece é que você passou 2 anos fazendo planos e aí a festa durou 4 horas e acabou, né? A sua vida, no seu tempo, foi muito maior fazendo planos do que, de fato, realizando. Certo? E aí a gente pode falar que, então, a nossa existência ela acaba se dividindo entre o que você é e faz, né? E os planos que você está desenvolvendo para buscar aquilo que você gostaria de ser, né? É uma coisa que um amigo meu, ele fala, né? O que você espera daqui a 5 anos? Qual que é o seu objetivo de vida daqui a 5 anos? Se você faz as coisas que você está fazendo hoje, você vai alcançar esse objetivo daqui a 5 anos? Porque daqui 5 anos passa rápido, daqui a pouco já é esse tempo. Então, eu quero saber, o que você faz hoje já está te direcionando para que isso se realize daqui 5 anos? Ou daqui 10? Ou daqui 20? Né? Então, tudo isso vai meio que direcionar como que a gente quer viver a nossa vida, certo? Por exemplo, quando se idealiza a construção de uma casa, um dos primeiros passos é planejar como ela pode ser. Isso significa pensar a sua estrutura e as condições materiais para a sua realização, ou seja,
formular o seu projeto. Então, a primeira coisa que você tem para conseguir, né, o seu planejamento de vida é: o que eu quero ser? Eu, quando estava na idade de vocês, eu já sabia. Na verdade, eu decidi que eu queria fazer história desde a quarta série, né? Que era o quinto ano para vocês. Eu já sabia que eu queria fazer história. E eu pensava, o que eu preciso fazer para chegar nisso, né? Para conseguir fazer faculdade de história. Nem sabia na época ainda o que eu queria com isso. Só queria fazer faculdade disso, que achava muito legal. E aí, basicamente, eu tracei. Eu quero tirar tantas notas eu quero, né? E tudo que eu preciso saber. Se o professor falar alguma coisa, eu vou pesquisar muito mais, então eu ia atrás. Quando eu cheguei no ensino médio, eu sabia muito mais que a maioria das pessoas, porque eu já pesquisava muito além do que os professores falavam, né? Principalmente as matérias, tipo de história, geografia, né? Que eram matérias mais afins. Literatura, gente, eu amava literatura. Para mim, uma das melhores matérias. Mas naquela época, eram os planos que eu queria. Tinha amigas em compensação que o objetivo da vida delas era casar. Elas tinham 14 anos, elas queriam casar. Não naquele ano, mas elas queriam que com 20 anos elas queriam estar casadas, com 21 anos ter filho. Então, o objetivo dela era esse, e aí, por isso, ela traçou metas, o que elas queriam para a vida. Tudo se realiza, gente? Nem tudo se realiza. Mas assim, se você está traçando o seu caminho para determinadas direções, ele vai seguir por esse caminho, entendeu? É muito mais fácil você seguir por esse do que por outro que você está seguindo completamente diferente, tá? Então, o que hoje você está fazendo para poder ter um futuro brilhante do jeito que você sonha? Sinceramente, eu tracei o meu caminho muito nova. E eu sou muito feliz por tudo isso, porque eu amo a minha profissão. Eu amo ser professora, eu amo dar aula de história, eu amo falar de geografia, eu amo cuidar de pessoas, eu amo dar conselho para pessoas e ensinar pessoas. Eu amo isso. E o caminho que eu trilhei, eu acredito que foi um bom caminho para o que eu queria de objetivo. E agora eu estou criando outros projetos com outras metas. Então, qual que é a ideia? Pense essa semana em um projeto que você deseja muito. Além desse projeto, pense também quais são as metas que você tem para cumprir esse projeto. Se, por exemplo, digamos que a pessoa quer ser tocar flauta na Orquestra Sinfônica de São Paulo, né? Uma das melhores do Brasil. Ou então, aí, ó. Digamos que esse seja seu objetivo. Quantas horas por dia você vai ter que estudar para conseguir? Lembra o nosso amigo Daniel? Qual era o objetivo dele? Era jogar num grande time de futebol. Ele largou tudo, mudou toda a vida dele, porque ele tinha um objetivo, um projeto de vida, e ele já foi cumprindo metas. Quantos anos você tem que ter para fazer determinada coisa? Eu tenho um amigo que está jogando LOL, eu acho, na competição nacional, lá em Curitiba, né? E ele largou a família, ele já tem uns 20 anos, né? Largou a família, tudo que tinha aqui, a vida que ele já tinha construído aqui, porque ele sempre estudou querendo jogar videogame. Gente, cada pessoa tem seu projeto de vida, mas o que você está fazendo hoje para conseguir determinar, né, o seu projeto de vida, tá? Para conseguir com que esse projeto de vida se concretize. Escrever um livro? Quantas horas você vai ler, porque ler é a base? Quantas horas você vai treinar a escrita, porque isso também é base? Quantas horas você vai pesquisar para conseguir ser médico? Quantas horas você vai estudar para conseguir isso? É um curso competitivo, né? Por exemplo, o curso na USP, né, de medicina, é uma média de uma vaga para 160 pessoas tentando uma vaga. Então, a gente precisa se destacar. Qual é o momento em que você começa a mudar o seu caminho para direcionar para o seu projeto de vida? Tenha objetivos claros e vá construindo isso. Escrevam no papel. Essa é a sua tarefa de filosofia, né? Que eu estou dando além da que vocês já recebem. Dessa semana. Semana que vem eu quero que vocês compartilhem comigo, tá bom? Os seus objetivos e os seus projetos de vida. Quais são as metas que vocês vão traçar? Muito obrigada. Até a aula da semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.